meus amigos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre funções químicas, utilizando alguns exercícios. Lembrando também que nós estudamos as funções químicas ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos lá, então? Então, na página 99 do livro didático de vocês, na questão 1, nós temos: limão e vinagre são ácidos usados para temperar saladas. Então, a questão já está dizendo que são ácidos, pertence à função química ácido. E a questão quer saber que outras propriedades eles têm em comum. Então, quais são as propriedades dos ácidos? Primeiramente, os ácidos conduzem eletricidade quando eles estão diluídos em água. Por quê? Porque quando são diluídos, eles se separam em íons, né? Nós temos ali os cátions, que são os positivos, que no caso seriam os hidrogênios, e os negativos, os ânions, né? Então, quando eles se separam, né, em íons, eles permitem a condução da eletricidade, tá? Outra característica também é que os ácidos têm sabor azedo, um sabor bem característico, né? E também eles podem mudar a cor de algumas substâncias. Então, aqui nós temos já 3 propriedades em comum que os ácidos têm. Vamos para a próxima? Na questão 2, nós temos assim: qual o elemento presente nas fórmulas químicas de todos os ácidos? Então, nós temos aqui alguns ácidos, né? Nós temos o ácido sulfúrico, né? Ácido nitroso, ácido clorídrico. Qual é a característica comum? Qual é o elemento comum que existe em todos eles? É o oxigênio? Não, porque a gente está vendo que tem alguns ácidos aqui que não tem oxigênio, né, na sua composição. Mas todos eles possuem o hidrogênio. E o hidrogênio está ocupando a posição inicial ali, o comecinho da fórmula química, né? Por quê? Porque quando esses ácidos forem diluídos em água, esse hidrogênio vai ser liberado em forma de um íon positivo. Então, essa é uma característica dos ácidos, tá? Ter a presença do hidrogênio no começo da sua fórmula química, porque ele vai ser, quando dissociado em água, ele vai ser um íon positivo, né? Lembram que quando a gente faz a fórmula química, normalmente os cátions ou os íons positivos são os que ocupam a parte do começo da fórmula, né? Então, por isso que esses hidrogênios estão aqui no começo, porque quando eles forem dissociados, vão se transformar em cátions, né? Então, o elemento presente nas fórmulas químicas de todos os ácidos é o hidrogênio, ok? Vamos para a próxima. Aqui na questão 3, né? Qual a relação dos ácidos com as bactérias causadoras da cárie? O que tem a ver, então, os ácidos e essas bactérias que causam a cárie? Então, essas bactérias, elas vão produzir ácidos, né? Quando elas estiverem presentes ali nos dentes ou entre os dentes, elas vão produzir esses ácidos e os ácidos vão descalcificando o dente. E isso vai facilitar, vai permitir a formação das cáries, né? Desses buracos aí que ficam nos dentes, ok? Por isso que é necessário a escovação após as refeições, antes de dormir, né? Para se evitar aí a proliferação dessas bactérias e evitar que elas produzam esses ácidos aí que vão danificar aí o esmalte do dente, né? E permitir que se formem as cáries, ok? A questão 4. Pesquise a característica principal e a aplicação dos seguintes ácidos. Então, eu fiz uma
pequena pesquisa aqui e trouxe para vocês algumas características. Não sei se foram as mesmas que vocês acharam, né? Mas aqui nós temos 4 tipos de ácidos, né? Nós temos o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico e o ácido acético. Então, vamos ali para o ácido sulfúrico, né? Ele é muito corrosivo, é altamente corrosivo e ele é utilizado para a fabricação de papel, corantes e também nas baterias de carros. O ácido clorídrico, a característica dele é que ele é um reagente, né? E o uso dele é para materiais de limpeza, para laboratórios e também para indústrias. E um detalhe também, nós produzimos o suco gástrico, né, no nosso estômago para a digestão ali dos alimentos, principalmente o início da digestão das proteínas, e no nosso suco gástrico nós temos a presença do ácido clorídrico, tá? É um ácido bem forte que consegue aí digerir a grande maioria aí dos alimentos que nós ingerimos, ok? O ácido fluorídrico, que é um ácido também muito forte, porque ele consegue corroer até vidros, né? É utilizado aí para gravação em vidro, tá? E o ácido acético, que é muito conhecido, né? Principalmente para quem utiliza aí esse ácido acético como tempero de saladas, né? De comida. Esse ácido acético ele é utilizado na fabricação do vinagre e de maionese, ok? Próxima página, 101, a primeira questão ali. Que íon caracteriza uma base? Então, novamente aqui vamos dar uma olhadinha, né? Nós temos aqui a soda cáustica, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de cálcio. Nós podemos perceber aqui a presença do radical hidroxila. Hidroxila é esse OH, tá? Então, quando essas bases são diluídas em água, elas também liberam íons, como os ácidos, né? Só que aqui no caso, o que caracteriza a base é a presença do OH. Quando essa base for diluída, vai liberar um cátion, que aqui no caso vai ser o sódio, o potássio e o cálcio, e a hidroxila, que vai ser o ânion, né? Esse composto do OH, que é chamado de hidroxila, vai ser o ânion, então vai ficar ali o OH-, né? Então, o que caracteriza aí uma base é a presença desse ânion OH, chamado de hidroxila, tá? Então, a questão 2 da página 101. Quais são os reagentes e os produtos de uma reação de neutralização? Então, nós temos aqui uma reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, reagindo ali entre eles e formando cloreto de sódio mais água, tá? Então, aqui, o ácido clorídrico é o ácido e o hidróxido de sódio é a base, né? Então, eles são os reagentes dessa reação de neutralização. E ao reagirem, ao fazerem uma dupla troca, né? Relembrando ali também, né? A questão dos tipos de reações químicas, o sódio vai trocar de lugar com o hidrogênio, né? Ele vai se ligar ao cloro e o hidrogênio vai se ligar à hidroxila. Eles vão formar, então, um sal chamado cloreto de sódio, mais uma molécula de água. Então, os reagentes são o ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que é o ácido mais a base, e os produtos são o cloreto de sódio, que é o sal, mais a água. Na página 105, na questão número 2, vocês fizeram essa questão aqui, né? Dadas as medidas de acidez, ou seja, o pH de algumas soluções, classifique-as de acordo como ácidas, neutras ou alcalinas, tá? Então, ali, o suco gástrico
tem o pH entre 1 e 3. Esse pH nós já vimos que na escala de acidez, sempre quando for abaixo de 7, é característico de substâncias ácidas. E quanto mais longe do 7, mais ácido vai ser. Então, se o pH é entre 1 e 3, isso quer dizer que essa substância, esse suco gástrico, ele é muito ácido. Na letra B, o suco de limão, pH entre 2,2 e 2,4. Então, se ali no A até o 3 é muito ácido, aqui o suco de limão também, né? Porque ele está entre 2,2 e 2,4. Então, o suco de limão também tem um caráter muito ácido. Letra C, a urina humana. O pH varia entre 4,8 e 7,5. Então, a gente tem aqui um pH ácido, que já está variando até um pH neutro, né? Que é 7, 7,5 ali. Então, a urina humana ela pode variar de pouco ácida para neutra. E a Coca-Cola, que tem um pH entre 2,5 e 3, também tem uma característica de uma substância muito ácida. E continuando na página 105, agora a questão número 6, temos ali, olhando as fórmulas, classifique os elementos em ácidos, bases, óxidos ou sais e justifique a sua resposta. Então, você vai ter que explicar o porquê que você classificou daquele jeito, tá? Então, vamos ali na letra A primeiro. Nós temos aqui HNO3. Nós vimos que quando o hidrogênio está no início da fórmula química, isso caracteriza um ácido, né? Então, o ácido porque tem a presença do hidrogênio no início da fórmula química. A letra B, a gente tem ali o hidróxido de cobre. Ele pelo nome a gente já deduz, né, que é um hidróxido, então é uma base, mas ele é definido aí, classificado como base, porque tem a presença do radical OH no final da fórmula química, né, que vai se transformar no radical hidroxila quando for dissolvido ali em água, tá? A letra C, nós temos aqui KOH, que também é um hidróxido de potássio, é uma base também pela presença do OH no final, tá? Letra D, KCl. KCl não pode ser caracterizado como um ácido porque não tem a presença do hidrogênio na fórmula química, muito menos no início da fórmula química. E também não pode ser uma base porque não tem o OH no final da fórmula química. Então, o KCl, ele é classificado como um sal. Por quê? Porque quando ele for dissociado, for diluído em água, ele vai liberar dois íons diferentes de hidrogênio, no caso o H+, e diferente da hidroxila, tá? Ele vai liberar o cátion K+, e o ânion Cl-. Então, são dois íons diferentes do H+, e da hidroxila, tá? Então, por isso, ele é considerado, classificado como um sal. Letra C, CO2. O CO2, ele não possui hidrogênio na sua fórmula química, porém, ele possui o oxigênio, só que esse oxigênio não está ligado ao hidrogênio, ele não forma o radical OH. Então, ele é considerado um óxido, porque possui o oxigênio, mas sem o H no final, tá? O F, que é o CaCO3, ele não possui hidrogênio na sua composição, então não é um ácido, também não é uma base, porque tem oxigênio, mas não está ligado ao hidrogênio. Porém, ele não é um óxido também, tá? Por quê?
Porque esse oxigênio do final da fórmula, ele está ligado ao carbono. E quando ele está ligado ao carbono, ele forma um composto chamado carbonato. E esse carbonato, ele é classificado como um sal, tá? Então, apesar de ele ter o oxigênio no final, quando ele está junto com o carbono, ele forma um carbonato que é característico de um sal e não de um óxido, tá? E a letra G, K2O, não é um ácido porque não tem a presença de hidrogênio, também não é uma base porque também não tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Ele possui o oxigênio no final da fórmula, que não está ligado a um carbono, portanto, ele é classificado como um óxido, porque tem a presença do oxigênio, tá? Sem o hidrogênio no final e também não está ligado a um carbono, no caso, não está formando um carbonato. Então, nesse caso, sim, é um óxido, ok? Então, nós fizemos aqui uma breve revisão novamente sobre as quatro funções químicas, né? Os ácidos, bases, óxidos e sais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me mandem mensagens que eu estarei pronta para responder, tá bom?